já estamos de volta. Você sabia que o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo? Dados da OMS apontam que 9,3% dos brasileiros sofrem com transtorno. Ainda bem que existem diversos mecanismos terapêuticos para ajudar quem tem ansiedade e é isso que a gente conversa agora com a esteticista Roberta Tagliati. Bom dia, Roberta. Bom dia, gente. Um prazer estar aqui com vocês. A gente está vendo aí nesse cenário de ansiedade em geral no nosso país, quiçá no mundo, né, Mari? Mas é claro que a massoterapia e a massagem, né, em si, elas estão aí exatamente para poder resolver e solucionar um pouco desse cenário, né? Então fala um pouquinho pra gente da massoterapia, desses mecanismos. A gente vê realmente que o Brasil é um país ansiogênico, né? Por questões diversas mesmo. E a gente consegue ver que as pessoas, depois, né, de pandemia principalmente, se tornaram mais, né, ansiosas. E a massagem, o cenário terapêutico, ele se encontra muito privilegiado neste momento. E eu falo assim que eu gostei, eu me sinto muito privilegiada porque a massagem ela consegue, né, trazer para a pessoa conforto, bem-estar. E ela surgiu assim, a gente acha às vezes que massagem é uma coisa muito nova, mas é muito nova no Ocidente, né? Pra gente às vezes, assim, muito nova em termo, né? Mas ela veio lá do Oriente, começou na Índia. História antiga já, antiga, né? Lá dos primórdios. Começou na Índia, na China, Japão, Grécia, Roma. E aí foi passando, né, por diversas técnicas, foi diversificando a metodologia. E hoje em dia são várias técnicas, várias terapias, né? Cada lugar que você vai, tem pessoas que patentiam, né, a técnica, que vendem. E assim, são técnicas que funcionam realmente. E desde antigamente a gente vê que, não desde antigamente em si, mas, por exemplo, você bate em algum lugar, a nossa tendência natural é você fazer uma fricção, um impulso, né? Um impulso, de você fazer uma fricção. Então, esse movimento de fricção já é um movimento de massagem, já que você faz. Então, assim, a massagem já é naturalmente exercida por nós. Então, só não levava esse nome, né? Só não usava, aí virou uma técnica massoterapeuta. E a massoterapia, ela vem de masso, de massagem, é terapia, né, de tratamento. Então, é um tratamento para o corpo, para trazer benefício para redução de ansiedade, de estresse e acaba pegando de uma forma mais completa um movimento, né, assim, de benefício físico, mental, vai muito psicológico, mais além, né, muito mais além mesmo. E é legal a gente falar sobre essa questão da massagem, porque a ansiedade, tanto enquanto algo mais pontual, um estresse do dia a dia, essa reação natural do nosso corpo a situações, né, de estresse, quanto o transtorno da ansiedade em si, além dos sintomas mentais, também traz muitos sintomas físicos, né? Ela se manifesta no nosso corpo. A ansiedade se manifesta de diferentes formas. De várias formas. Então, além da terapia tradicional, com um psicólogo, que também é muito importante, de possíveis tratamentos medicamentosos que podem ser aplicados em alguns casos, terapias físicas mesmo, por exemplo, a massagem, com certeza vão ajudar. Eu tô falando aqui, tô até pensando, nossa, podia estar nesse exato momento. Massagem vai ser bom agora, viu? Mas é legal falar sobre isso, né? Essa questão que muitas vezes a gente realmente pensa muito nessa questão de tratar só ali, né? Que é muito importante tratar ali a causa do que está causando ansiedade, mas um tratamento que vai ali nesses sintomas físicos mesmo. E o corpo fala, né? O corpo, sim. Tem um livro que chama A Linguagem do Corpo e coloca essa tendência que o nosso corpo ele fala, ele tem mecanismos, né? Uma linguagem corporal realmente que qualquer carga de estresse, não só isso, né? De uma forma geral, mas nesse ponto da massoterapia fala que qualquer carga de estresse, fadiga, as fibras, né? Os filamentos musculares, eles nodulam. Então é aí que a gente entra, né? Nas tensões musculares mesmo. E às vezes a gente vê pessoas, eu tenho pacientes que às vezes já chegam com os ombros mais curvados, né, mais para dentro, e às vezes não, tá tudo bem, e não tá tudo bem, porque a gente já vê no movimento do corpo que não tá tudo bem, né, porque o movimento, o ombro já tá mais
para dentro, e quando sai da massagem já sai revigorado, já sai novo, porque o próprio corpo já fala, e às vezes a pessoa nem tem. A própria pessoa não se conscientizou noção. E o corpo tá ali dando sinais de que algo não tá tão bem, né? A gente às vezes tá tão acostumado a estar sentindo essa tensão física no corpo que a gente naturaliza. Às vezes acostuma com a dor. A gente acostuma até com coisas ruins, é verdade. E assim, é até bom, pegando um gancho nesse assunto, porque acaba que tem pessoas que ganham massagens de presente e falam, mas eu ganhei a massagem. Mas na hora que terminam a sessão, falam, nossa, nem eu imaginava como eu precisava, né? Então, assim, eu sei que tem muita gente em casa, talvez, né, nessa condição de, não é tão importante assim. Mas uma vez que você fizer, que você se priorizar, pode ter certeza que você vai falar assim, eu preciso disso pelo menos uma vez no mês pra minha vida. É um feliz caminho sem volta. Exatamente, né? Tinha que ter no SUS, na verdade. Com certeza. E existe faixa etária indicada aí para fazer essas massagens, uma idade mínima, por exemplo, para começar a fazer massoterapia? Eu falo que, assim, não mesmo, porque desde quando a gente está gerando, involuntariamente, a gente já faz massagem no nosso bebê, né? Ou a gente recebe, quando a gente está no útero, né? O movimento de massagem. Então, assim, a gente já recebe essa massagem desde o útero. Quando o bebezinho nasce, tem técnicas de massoterapia para bebezinho. Então, é desde o início mesmo, desde o ventre. E, assim, a massagem remete carinho, remete atenção, né? Remete cuidado, remete amor, remete entrega. E é isso que faz todo um diferencial mesmo no segmento da massagem, na entrega. Tanto que para um profissional exercer, ele não tem que olhar só o mercado de trabalho, porque está crescendo, então eu quero entrar nesse ramo. Ele tem que saber se realmente ele gosta de pessoas, se realmente ele quer trabalhar com o público, né? Se realmente ele está apto emocionalmente, né? E fisicamente para isso, porque o que você mais faz é entrega, é tato, né? E a gente está falando de massagens terapêuticas como uma coisa só, né, como algo único, só que ela se subdivide em vários tipos de massagens, né? Fala um pouquinho pra gente quais são esses tipos de massagens terapêuticas atualmente. A gente tem de diversas características, né? A gente tem a desportiva, para quem faz mais atividade física. A gente tem relaxantes. Tem relaxantes com mais pressões, tem relaxantes com menos pressões. A gente tem a ayurvédica, a gente tem diversas. E tem algumas massagens que a gente faz e que a gente usa alguns tipos de aparelhos, né? Que eu acho que a gente vai até conferir produção, no vídeo. Vocês conseguem colocar pra gente algumas imagens para Roberta conseguindo visualizar e ir falando? Aí, Roberta. Isso. Essa aí a gente faz um relaxamento começando, né? Dependendo da terapia, claro. Começando mais no rosto. Essa aí a gente já faz com óleozinhos essenciais. Sempre tem esses óleos acompanhando? Geralmente sim, depende da técnica. Tá. Aí no caso a gente usa ylang-ylang, alfazema ou lavanda, aí tem Frankincense, Deep Blue, dependendo da necessidade, da demanda do paciente. E, gente, olha só, que delícia, a gente consegue fazer, né, um ambiente mesmo todo completo. As imagens mostram e a gente tenta agregar. Não é só a massagem, né? O ambiente influencia muito. Influencia muito. Olha que delícia. Faz um processo de cromoterapia também. Não é um tratamento de cromoterapia, porque a gente sabe que o tratamento de cromoterapia ele é em si só um ambiente de luz. A gente tem o auxílio da cromoterapia nas nossas sessões. Ali já utilizando, né, os mecanismos da massoterapia, começando com o orbicular dos olhos, que tem vários pontos de tensões. A gente às vezes não imagina, mas quando faz umas pressões e compressões, a gente consegue sentir, né? Algumas dores de cabeça começam por conta de tensões mesmo, que começam na fronte. Essa região costuma ser até muito característica como marca de expressão, né? Exatamente. As pessoas ficarem, né, com aquela expressão assim, de mais bravo, enrugadinha, de né? brava. Tanto que muita gente está tentando tratar a glabela justamente por conta dessa pressão que faz, né? E a gente está aí entrando de uma forma ampla, né? 360 mesmo, para a gente conseguir agregar um bem-estar. E não é só relaxamento, né? É saúde mesmo.
porque te proporciona um prazer enorme, um bem-estar, assim, que aumenta o seu metabolismo, aumenta o retorno mesmo de hormônios de endorfina, né, serotonina. Então é amplo. É muito importante, né, a nossa atividade mesmo. Ela entra em outros campos da vida, da saúde mesmo, né? Exatamente. Por isso tem que gostar e tem que ser um profissional realmente que queira estar em contato com isso, porque tem responsabilidade, né? Você já falou um pouquinho dos benefícios, que são muitos, né? Então fala um pouco mais pra gente sobre os benefícios da massagem relaxante. Quais são talvez os benefícios imediatos e os benefícios também de ter isso como uma prática, assim, contínua e a longo prazo. Eu falo assim que eu uso a nomenclatura cedo, mas não cedo de cedo, né, da manhã, mas cedo que produz o S da serotonina, né, que é o hormônio do prazer, que dá, né, o bem-estar, a endorfina, né, que libera um hormônio de sensação de plenitude, de bem-estar mesmo, assim, né? De você se sentir mais plena. A dopamina, que é um hormônio, assim, de motivação, né? Na verdade, é um neurotransmissor de motivação. E a ocitocina, né? Que é o hormôniozinho, ou neurotransmissor, que acaba confundindo um pouco entre os dois campos, do amor, do acolhimento. Então, você sai da massagem se sentindo amada, se sentindo... Cuidada mesmo, cuidada, né? E ali você consegue ter uma aptidão maior também para poder exalar, né, para o outro amor, mais carinho, se sentindo acolhida. Porque quando alguém faz algo ruim para você, automaticamente você já não se sente muito bem. Então, o contrário disso, você acaba se sentindo muito melhor e você consegue colocar, né, para outra pessoa muito mais de você, né? Muito mais bem-estar, muito mais... O pessoal tá vendo a imagem, sim, pode comentar. Olha só, a gente trabalhando no trapézio, essa região é uma das regiões que mais tensionam. E aí a gente usa várias terapias. Olha, a cabeça, a gente não imagina, mas a cabeça tem muitos pontos que a gente consegue trabalhar, muitos pontos de tensões. E é contato mesmo, diretamente, é corpo a corpo, né? Então, por isso que tem que gostar muito do que faz. Eu falo que é uma orquestra, né, corporal. Porque você faz uma massagem orquestrando mesmo suas mãos, né? Orquestrando o seu corpo com o corpo do seu paciente ali. Ali, massagem nos pés também, que é outro ponto que tem muitos pontos que você consegue fazer, trazer, né, um bem-estar. E só quem já sentiu mesmo, né, uma massagem nos pés, no corpo, consegue mensurar, né, o benefício disso. Quem não sentiu tem uma grande chance, né, uma grande oportunidade de agendar ou de fazer uma automassagem para poder conseguir ter esse bem-estar, né? Por mais que seja corrido, né, o dia a dia. Mais um motivo. Você merece, né? Vamos pensar assim. E Roberta, você sentiu que nesses últimos 3 anos, a busca pela massoterapia, pelas massagens terapêuticas de uma forma geral, você acha que aumentou? Assim, como é que você pode contar pra gente de que maneira você lê esse cenário dos últimos 3 anos aqui no Brasil? Pois é, em relação até à questão, né, pandêmica, a pandemia fez um afastamento social e a massagem faz um acolhimento social. A pandemia, ela trouxe doenças, ela trouxe dores e a massagem, ela traz alívio de dores, né? Traz um relaxamento, traz um revigoramento. A pandemia trouxe estresse, né? Trouxe tensões e a massagem retira isso. Então, cresceu por conta disso, assim, da consciência que a pessoa teve, mas muito mais do que isso, da necessidade que a pessoa teve com isso. Só que o que eu vejo que trouxe mais entrega, né, do paciente, assim, que maior busca do paciente para a massoterapia, para a massagem, é a questão do toque. Porque na pandemia a gente parou, né, de se tocar. E a massagem, ela é o próprio toque. Então, as pessoas, hoje em dia, elas ficam mais isoladas, elas não têm muito toque para você perceber. A gente parou de se abraçar um pouco, a gente nem sabe se a gente consegue abordar o outro, como que aborda, porque nem todo mundo, hoje em dia, recebe abraço, né, naturalmente. E o abraço já é uma forma, né, que você consegue se sentir acolhido.
Então, eu creio que a massagem tenha aumentado também nesse momento, justamente por conta disso, de você conseguir, com a massagem, oferecer esse apoio, né, de acolhimento, de relaxamento, de toque. E não é nem só a terapia em si, a gente consegue fazer uma abordagem e precisa fazer uma abordagem 360, desde o WhatsApp, quando o paciente manda uma mensagem querendo saber como que funciona a técnica, como que a gente trabalha, e desde o momento que chega no nosso consultório, né, na nossa clínica, na nossa sala, porque desde então, assim, é um cafezinho, né, a gente tem que trabalhar todo o acolhimento. O processo ali, ele começa antes do início da atividade em si, né? Da prática em si, né? Antes do que o cliente precisa. E aí, porque o cliente vai, às vezes, nem sabendo o que vai encontrar na prática da massagem. E às vezes até resistente, né? E tem muito isso mesmo. E na hora que ele vê que ele é acolhido desde a porta, né? Na verdade, antes disso pelo WhatsApp, mas fisicamente desde a porta, ele se sente abraçado, se sente acolhido, e é necessário isso. A gente tem a questão, né, da aromaterapia do cheirinho desde do início, oferece um cafezinho, um bolinho, né, para deixar a pessoa mais confortável. E aí é o processo dali até o finalzinho da sessão, e até ele ir embora, né? Porque depois também o feedback que a gente tem com isso, de sempre sair assim, nossa, é um oásis isso aqui pra mim, maravilhoso. É uma experiência sinestésica, né? Exatamente, Bárbara, você falou, fechando realmente o enredo mesmo. A gente está falando muito da questão da massagem como uma ferramenta realmente para ajudar a aliviar esses sintomas, não só físicos, como também, muitas vezes, os mentais também, né? Com esse relaxamento físico que também afeta a nossa mente, de certa forma, então vários benefícios sobre isso, mas a massagem vai muito além da massagem em si. Exatamente. O ambiente também precisa ser preparado para isso, né? Exatamente. Fala um pouquinho pra gente dos cuidados que precisa ser levados em conta aí nesse ambiente para contribuir também com essa massagem. Sim, então, o ambiente ele tem que ser preparado, né, para a gente receber de acordo com aquilo que a gente vai se propor, né? As imagens aí a gente tá olhando, a gente prepara tanto a música, e a música tem que ser de acordo com o ritmo terapêutico, né? E como eu tinha falado, a gente tem massagens desportivas, que a gente pode colocar umas músicas, né? Mas um pouquinho mais agitadas, não tanto, mais instrumentais, mas não tanto sons naturais. Isso também tudo, como né? forma de estímulo corporal, para estimular o corpo da pessoa? E estimula, na verdade, os neurotransmissores, né? Excelente. Que aí ela consegue ir de acordo mesmo. Então, até nisso a gente vai trabalhando o lado da psicologia, né? A psicologia dentro da massagem mesmo. E pegando um gancho nas questões, né? Da psicologia. Mas a música interfere, a claridade, porque imagina você fazer uma massagem relaxante num ambiente super claro, né? Então, por mais que a técnica seja maravilhosa, a gente não consegue relaxar muito. E é necessário que alguns casados aconteçam a música, a cromoterapia, né? E a aromaterapia. A aromaterapia ela é essencial porque a pessoa às vezes nem percebe, mas isso é realmente para efeito de neurotransmissores, para que o próprio cérebro ele libere, né, a serotonina, para que no final da massagem ela consiga ter realmente o que a gente propõe, né, de relaxamento, de ter uma entrega, né, da questão muscular, na questão física e na questão emocional também. E hoje em dia a gente vê que os profissionais estão cada vez mais se atualizando, entregando, né, lugares mais organizados, mais requintados, com luzes, com ambientes mais completos, né? Mais completos, exatamente. E a gente tenta realmente adaptar-se, né, à demanda de cada pessoa. E é necessário, né? Cada paciente merece, e a gente também se coloca num lugar que a gente gostaria muito, né, de ter esses casadinhos juntos, né? E Roberta, a gente falou sobre esses 3 últimos anos, né, em que praticamente tudo mudou.
Um outro ponto também que foi muito alterado nesse período é em relação ao próprio home office ou então reuniões que antes eram presenciais. E aí, com a pandemia, foi possível identificar que algumas coisas podem sim, né, ser feitas à distância, até mesmo a educação à distância ganhou ainda mais valor. Só que com isso também a tendência da gente ficar sentado, tem toda uma mudança postural, né, hábitos de às vezes a pessoa se esquecer de levantar e caminhar alguns minutos em casa, ainda mais quem trabalha com isso, né, por minutos e horas seguidas. Então, assim, o que você sente que mudou em relação a esse aspecto corporal, digo, da pandemia, e o que pode ser feito a partir disso para evitar, né, os malefícios? Tá. Eu acho que as pessoas ficaram, né, igual, mais tempo realmente sentadas, mais paradas, mais circulação, mais dores por conta disso, mais problemas ortopédicos, que às vezes a pessoa já entra nos analgésicos, já entra em medicamentos, sendo que podem, né, e às vezes até procuram realmente essas técnicas de massoterapia que conseguem trazer essa analgesia, esse alívio, porque às vezes não mexeu com parte ortopédica em si. Claro que se mexer tem que procurar, né, o ortopedista, por exemplo, mas é que mexeu com partes musculares. Então, as pessoas estão tendo essa demanda maior por conta disso, né? De ficar muito tempo paradas, né? De não se moverem nesse segmento. E é interessante você estar falando sobre o home office e tudo mais, que eu fiz uma lembrança também em relação, assim, eu tenho uma cliente que ela trabalha home office, e ela sempre teve uma movimentação mais agitada, só que ela é cadeirante. E ela, movimentação agitada no sentido de trabalho, né? Ela sempre saía para trabalhar, voltava, e uma rotina mais corrida, porém as pernas sempre demandaram de ativação da circulação. E hoje em dia ela tá home office e ela fala assim, como eu tô sentindo mais falta ainda, ou seja, os movimentos das pernas continuam os mesmos, que ela não tem esses movimentos, melhor, né, não continuam os mesmos no sentido de inaptos, né, ela não tem esses movimentos, continua não tendo, porém, o fato dela não sair de casa, ela acha que piorou a má circulação e ela tem uma necessidade de ter a massagem nas pernas por ela não ter essa saída de casa mesmo. Então, assim, a questão é até psicológica de uma forma geral, né? Então, às vezes é um ponto que facilita para um lado, porque fica muito mais prático, né? Mas que a gente não pode esquecer de se atentar para esses outros pontos também, né? E é uma qualidade de vida, Total. né? Uma ativação de oxigênio, né, no corpo mesmo. Com certeza. E qual que você observa que é o perfil das pessoas que buscam a massoterapia como aí uma opção de tratamento, uma opção terapêutica, a massagem relaxante? Quem que são essas pessoas que mais buscam esse trabalho? Menina, é muito diversificado hoje em dia, porque assim, eu tenho atletas, eu tenho senhores que têm algumas dorzinhas, eu tenho gente novinha, adolescentes que estão fazendo PISME, por exemplo, né? Eu tenho mães de adolescentes, eu tenho pessoas que trabalham em home office, é muito diversificado, assim. Vou atender sábado, por exemplo, um adolescente que insiste com a mãe de fazer massagem, porque ele ama, é algo bem natural dele de amar mesmo a massagem. E é um público muito diversificado, assim. Por isso que a massoterapia é uma profissão que ela é muito gratificante e lisonjeado mesmo, assim, pra gente, pra poder exercer. Ali o público tá vendo? Tá, todo mundo, isso. Esse aparelhinho aí é um aparelhinho que ele trabalha tanto o frio quanto o quente, então para quem tá com os músculos mais doloridos, né, de ordem tanto inflamatório, né, quanto de, assim, às vezes que não consegue, ele tá, esse vermelhinho, ele é quentinho. E essa análise é feita de que forma? Como saber o que o paciente vai precisar? Isso é feito de forma precoce, anterior, ou é durante o processo que você consegue detectar o que o corpo precisa? Dependendo do tempo de dor que a gente pergunta. Né, quanto tempo está doendo, se já foi ao médico, porque depende muito, né? Tem casos que a gente não pode mexer, tem casos que a gente precisa mexer. Então, a gente tem que também respeitar essa ordem do corpo.
Ali, no caso, quando está muito inflamado, é bom a gente diminuir um pouquinho o excesso de movimento, né? E fazer uma redução desse processo inflamatório. Então, a gente entra com tratamentos mais frios ali. Agora, quando está só nodulado, tensão, a gente tem que irrigar sangue naquela região e aí a gente consegue fazer um movimento mais de ativação da circulação. A gente trabalha com tratamentos mais térmicos também. E é interessante porque até nos primórdios, né, quando começou a massagem, eles trabalhavam com a hidroterapia. E essa hidroterapia com águas quentes e com ervas, com sais, com aromaterapias. Então, isso a gente só vai readaptando, né, os protocolos, estudando e trazendo cada vez mais benefícios para os nossos clientes. Ali a gente climatiza no máximo que a gente pode. Se tiver quente, né, o tempo, eu tenho ar-condicionado. Se tiver frio, tem um aquecedor. Ali já é o escalda-pés? Já é o escalda-pés que a gente faz. Aí faz com ervas, faz com sal, para redução, né, de retenção de líquidos. Depois a gente faz uma esfoliação nos pés. Depois a gente faz uma massagem para ativar aquela circulação, porque o pé carrega muito ponto de tensão, mas ele também carrega muito peso. E tem pessoas que realmente sentem muito edema. Eu já sou uma pessoa que eu incho muito, eu fico muito tempo em pé o dia todo e eu incho muito. Cuidando das pessoas. Cuidando, e a gente precisa ser cuidada Sim. também. Eu falo sempre com as meninas que trabalham lá comigo, a gente precisa ser cuidada pra gente saber como é bom a gente cuidar das pessoas, né? E ó, a gente está tendo interação, Roberta. Marcos Benetelli falou que está acompanhando o nosso Manhã Diversa pelo YouTube. Elcio também está ligadinho no programa e no nosso bate-papo. Rosana Seta, de Juiz de Fora, disse que é suspeita para falar da Roberta, mas que faz as manhãs dela especial quando recebe massagem. E um bom momento dela falando, né? Assim, já é bem no início do dia. Então, começar o dia já dessa forma aí, ó. O pessoal tá acompanhando. E são duas vertentes, né? Começar o dia e finalizar o dia, né? Que aí você começa o dia com tudo, já relaxada, sem nódulos, né? E animado. E finalizar também, tem muita gente que prefere no final do dia, porque aí você já vai para casa e já tem uma noite de sono completa. Mas independente do horário, né, independente da situação, a massagem ela é sempre muito bem-vinda. Ali são as ventosas que vão fazer irrigação sanguínea, né, ativação. Elas estão muito na moda. Hoje em dia eu falo que é moda você sair roxa na rua, né? A pessoa hoje em dia coloca até um decote nas costas para parecer aqueles roxos. Mas assim, só deixando um cuidado sobre isso, porque não é bom aparecer, porque se pegar sol que se dá, pode manchar, né? Só uma diquinha aí, porque por mais que seja moda, é bom manter-se tampado. E, Roberta, tecnicamente falando, assim, quanto tempo, em média, dura uma sessão? Qual que é o preço também para o pessoal saber, né? Se pode se programar para conseguir acrescentar a massagem na rotina? Fala um pouquinho para a gente desses aspectos um pouco mais técnicos. Então, depende de cada técnica, né? A gente tem, por exemplo, o shiatsu. O shiatsu é uma técnica que você coloca o paciente posicionado numa cadeira e ele fica ali durante aproximadamente uns 15 minutos. É uma técnica que você não tem condição de entregar 1 hora de procedimento. Então, trabalha frações de hora. E assim como técnicas de desnodulações que acontecem de 50 em 50 minutos, né? Numa maca, por exemplo, que você também não tem condição de entregar em menos de meia hora. Então, esse ticket médio, né? Esse valor por sessão, ele varia muito de acordo com cada técnica, de acordo com o tempo. Mas uma média geral, para ter uma noção, é R$80 aproximadamente, uma média, de acordo também com cada região, né? Vale lembrar isso. Claro que tem regiões que são, né, a mesma técnica é cobrada mais, a mesma técnica é cobrada menos. Então, a gente tem que avaliar qual que é a condição, né, qual que é a região e qual que é o protocolo. Qual que é a importância de realmente procurar os profissionais capacitados para fazer esse tipo de prática, né? Qual que é o curso que a pessoa precisa ter para poder fazer esse tipo de prática, para a gente também ter essa atenção na hora de buscar. Também, exato, né? Na hora de buscar, tanto para quem tem o interesse de se capacitar nessa área, quanto para quem quer buscar o serviço e quer saber que realmente está ali contando com um profissional que tem a capacitação adequada para fazer aquela tarefa. Nossa, Mara, essa pergunta é muito boa, porque assim, por mais que a gente naturalmente tenha essa tendência de massagem, né?
A especialização ela é fundamental, porque você consegue entender a anatomia, né, fisiologia do corpo de uma forma geral, e você, com a qualificação, com a capacitação, você consegue ter uma autonomia para fazer a manipulação ali de uma forma que você entende o que você está fazendo. E hoje em dia a gente tem cursos rápidos de massagistas e a gente tem cursos técnicos de massoterapia. E temos as faculdades de estética, por exemplo, né, que também ensina as técnicas de massoterapia de uma forma geral, e você também consegue, a partir de cursos da área da saúde, fazer especializações na área mesmo de massoterapia. Então, assim, de qualquer forma, o curso mais rápido para quem quisesse, por exemplo, inserir, né, no mercado de trabalho, seria um curso de massagista, que tem duração aí de 6 meses, mais ou menos, mas tem que passar, né, por um processo de capacitação, de estudos. Essa técnica aí é a técnica que a gente chama de agulha a seco. A gente pega, né, vê o pontinho de nódulo de tensão e faz essa manobra em cima do nódulo. E é muito incrível porque como oxigena muito, irriga muito sangue nessa região, mas não é sangue extravasado, né? É um sangue no próprio músculo ali, diminuindo aquele nódulo da fibra muscular. Você consegue fazer na mesma sessão o cliente sair sem o nódulo e relaxado e de uma forma assim, sem dor. Porque tem pessoas que vão para relaxar, tem pessoas que vão com dor, né? Então... São circunstâncias diferentes. Circunstâncias diferentes. E naquela técnica da agulhinha, e não dói, tá, gente? Isso é bom falar também. E a gente não faz agulha em todo mundo, depende da indicação. No caso, quando a pessoa está muito nodulada, a gente realmente tem, né, pelo tato, consegue entender. E a pessoa está tão tensa, com tanto nódulo, de tensão, que quando a gente faz a agulha não dói, ela simplesmente relaxa. Essas agulhinhas são de acupuntura e são agulhinhas bem fininhas e são flexíveis, então não machuca, não sangra, tá? É bem bacana, assim, são várias técnicas e a gente é um cenário muito apaixonante para poder trabalhar. Tá, tem as pedras, interessantíssimas demais. Eu amo trabalhar com as pedras, porque hoje em dia a questão, né, do home office, a gente deixa de sair de casa, a gente não tem muito contato com a natureza, não tem muito contato externo. E as pedras, né, por ser um recurso natural, a gente consegue ter esse contato com as pedras. E são pedras quentes, que a gente faz na temperatura mais elevadinha, mas não uma temperatura que chega a queimar, não, tá? É tudo trabalhado terapeuticamente e tem pontos específicos que a gente faz colocações, tanto face quanto corpo. Dá até uma renovada. Fantástico. A gente consegue trabalhar o rejuvenescimento corporal e facial através da massagem sem aplicar nada, não isentando nenhum outro tipo de tratamento, né? Mas a gente entra aí fazendo esse relaxamento, entregando bem-estar, entregando saúde. E eu brinco que se todo mundo tivesse ou pudesse, né, realizar uma massagem por mês, por exemplo, se o SUS, né, pudesse oferecer essa terapia, né, de massagem uma vez por mês, a gente reduziria muito os quadros de estresse, de ansiedade, de depressão. Então, teria que colocar realmente como um protocolo para a saúde, né? Inserir numa medicina integrativa. Obrigada, viu, Roberta, por esse bate-papo super completo, que não só assim mostrou novas possibilidades no próprio mercado de trabalho para pessoas que hoje, por alguma razão, não se realizam no que estão fazendo, né, e podem se encontrar na massoterapia, que exige uma baita dedicação, e também, claro, mostrando aqui todos os benefícios e as atuais necessidades, né, que a gente tem hoje e que, sem dúvida, esses mecanismos terapêuticos vêm para agregar muito, né, Mari? É isso aí, com certeza. Já fiquei com vontade de fazer. Acho que é difícil não ficar, ainda mais vendo as imagens, vendo você falar dos benefícios. A gente pode começar fazendo em casa, esse cuidado pode fazer em casa, né? Com certeza. A gente pode começar realmente na gente, né? Fazendo nas mãos, fazendo nos pés. Essa coxinha da mão, principalmente, são pontos de tensões. Igual a pessoa que fica digitando muito tempo, né? Às vezes ela fica com as falanges das mãos meio doloridas e sem perceber, quando faz o toque, a gente consegue mostrar no vídeo, as falanges das mãos. Quando você faz o toque, toca na sua falange, Mari, toca, Bárbara, nas falangezinhas e na pontinha do dedo. A gente já sente que tem uma dorzinha.
Então, sem a gente perceber, a gente vai gerando tensões, pontinhos de estresse. E sem a gente perceber percebendo também, a gente consegue fazer, né, esses movimentozinhos e automaticamente reduzindo a dor, estresse, ansiedade. São pontinhos simples, são técnicas. A gente está fazendo um movimento de pressões nos pés também, a coxinha do pé, né? Esse é um cuidado, né, Roberta? Essa parte a gente consegue trabalhar nos pés também, a questão de dores na coluna, redução de insônia. Enfim, a massoterapia está aí, né? No corpo todo, já há muitos anos, e a gente vai aperfeiçoando, vai estudando, vai tratando, vai cuidando, vai amando, e a gente vai se entregando cada vez mais, e é apaixonante.